Homem de Deus, eu quero que você entenda uma coisa hoje. Nada na sua vida é por acaso. Nada. Nem aquela porta que se fechou quando você mais precisava dela aberta, nem aquele atraso que você pensou que tinha atrapalhado seus planos, nem aquela perda que fez você perder noites de sono perguntando: Senhor, por quê? Nada é em vão. Mas deixa eu te dizer, o que você chama de caos, Deus chama de treinamento. O que você chama de atraso, Deus chama de preparo. O que você chama de derrota, Deus chama de etapa. Ele não trabalha no improviso, ele trabalha no propósito. Para a sua vida e se perguntando: por que comigo? Por que essa fase não acaba? Será que Deus realmente está comigo? Eu sei que essas perguntas queimam na sua mente, porque já queimaram na minha também. Mas o que eu quero que você entenda é que cada detalhe, cada lágrima, cada silêncio faz parte de um plano perfeito. O todo, ele vê o quadro completo. Talvez você esteja no meio de uma crise financeira, sentindo que o chão sumiu. Talvez o medo de não conseguir sustentar sua família está te tirando a paz. Talvez você olhe para os boletos, para a falta de oportunidades e pensa: Senhor, como eu vou prosperar nesse cenário? O deserto não é o lugar onde Deus te abandona. O deserto é o lugar onde Ele te prepara. É no deserto que Ele te ensina a depender dEle. É no deserto que Ele fortalece sua fé. E é no deserto que Ele te mostra que prosperidade não é ter tudo de imediato, mas ser sustentado por aquele que nunca falha. Olhe para a história de José. O homem tinha sonhos grandiosos, mas o caminho para esse sonho parecia o contrário do que ele esperava. Vendeu como escravo pelos próprios irmãos, injustiçado e preso por um crime que não cometeu. Esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Aos olhos humanos era um fracassado. Aos olhos de Deus era um líder em formação. Trono do Egito. Se José tivesse desistido no meio do caminho, ele nunca teria se tornado o homem que salvou uma nação inteira da fome. Agora deixa eu falar direto com você, homem de fé. Talvez você se sinta como José, preso em situações que parecem não ter saída. Mas o que você chama de prisão, Deus chama de sala de aula. Você não está quebrado, você está sendo treinado. O que você precisa ser para viver o que Deus já preparou. E sabe o que é pior? Muitos homens estão perdendo o que Deus tem para eles porque não sabem enxergar os detalhes. Eles acham que prosperidade vai cair do céu, que sucesso espiritual e material vem sem esforço, sem disciplina, sem processo. Mas a Bíblia é clara: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Prosperidade com propósito não começa com milhões no banco. Ela começa com fidelidade no detalhe, com gratidão pelo pouco, com disciplina nas pequenas coisas. Deus não desperdiça nada. Aquele emprego que você perdeu, aquele negócio que não deu certo, aquela oportunidade que não se concretizou. Você pode achar que foi fracasso, mas foi livramento. Você pode achar que foi perda, mas foi proteção, segundo o propósito dele. E se você confiar no processo, vai perceber que cada aparente derrota estava te empurrando na direção certa. Agora, pense comigo. Quantas vezes você olhou para trás e viu que algo que parecia ruim, na verdade, te salvou de um mal maior? Aquela relação que acabou e você achou que ia morrer de dor, mas hoje você entende que foi livramento, mas que mais tarde abriu espaço para um sim muito maior. Isso não é coincidência. Isso é o propósito de Deus em ação. E eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Prosperidade sem propósito é armadilha. Ela te enche de coisas, mas esvazia sua alma. Te dá status, mas rouba sua paz. Te dá aplausos, mas não te dá sentido. Mas prosperidade com propósito é diferente. Por isso, homem, não despreze os detalhes. O detalhe que você ignora hoje pode ser a chave da sua virada amanhã. O detalhe pode ser levantar mais cedo para buscar a presença de Deus.
O detalhe pode ser honesto em um negócio pequeno, porque Deus está testando sua integridade para coisas maiores. O detalhe pode ser um hábito simples, mas que muda completamente a sua rota. Eu sei que você está cansado de lutar. Eu sei que muitas vezes a ansiedade bate forte e o medo de não conseguir prosperar tenta te dominar. Mas segura essa palavra. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para liderar. Você não nasceu para viver quebrado. Você nasceu para prosperar com propósito. Homem de Deus, quando falamos em prosperidade, o mundo já corre para pensar em dinheiro, bens, status e poder. Mas deixa eu te alertar, prosperidade verdadeira não é só o que você tem, é quem você se torna diante de Deus. Prosperidade sem propósito é como uma casa construída na areia. Pode até parecer bonita por fora, mas na primeira tempestade desmorona. Tiveram sucesso momentâneo, mas não tiveram prosperidade eterna. Porque prosperidade com propósito não é apenas acumular, é permanecer. E sabe onde começa essa prosperidade? Nos detalhes que você está ignorando. O homem que prospera com propósito não é aquele que busca atalhos. Ele entende que cada ato de fidelidade é um tijolo na construção do futuro que Deus está preparando. É aí que ele decide se pode te confiar o muito. O problema é que muitos homens querem os palácios de José sem passar pelo poço de José. Querem o trono de Davi sem passar pelo deserto de Davi. Querem a colheita de Jó sem passar pela dor de Jó. Mas Deus não trabalha assim. Ele não entrega prosperidade sem antes preparar o caráter. Eu tento ser correto, mas parece que nada anda. Eu quero te dizer, não confunda silêncio com abandono. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Quando ele fica em silêncio, é porque está forjando dentro de você a maturidade que você precisa para não perder a bênção quando ela chegar. Porque deixa eu te dizer, tão difícil quanto conquistar prosperidade é mantê-la. Espiritualmente, para sustentar aquilo. Prosperidade sem disciplina é ruína. Prosperidade sem fé é peso. Prosperidade sem propósito é vaidade. Mas prosperidade com propósito é bênção, que gera mais bênção. É vitória que abre caminho para servir a outros. É abundância que não te escraviza, mas te liberta para viver no centro da vontade de Deus. Olhe para Moisés. Algo frágil, algo desprezível aos olhos humanos. Mas aquele detalhe mudou a história não apenas de Moisés, mas de toda a nação de Israel. Deus usou algo tão simples para preparar um líder que libertaria seu povo. Perceba, aquilo que parecia detalhe era, na verdade, parte central do plano divino. O que hoje você chama de pequeno pode ser o que vai destravar o extraordinário na sua vida. Pequenos atos de fidelidade, porque é neles que mora a chave do seu futuro. O hábito que você abandona, a oração que você deixa para depois, o momento com sua família que você troca por distrações, a disciplina que você não cultiva. Tudo isso são detalhes que Deus está usando para te preparar. A vida com Cristo não é feita apenas de grandes momentos visíveis, mas de pequenos detalhes invisíveis que carregam um peso eterno. Muitas vezes nós subestimamos os bastidores, mas é nos bastidores que Deus trabalha. Você olha para Moisés e vê o libertador, mas antes disso houve um bebê colocado em um cesto no rio, que ninguém valorizava. Você olha para Jesus e vê o Salvador, mas antes disso houve um carpinteiro em Nazaré, vivendo no anonimato até a hora certa. É nos detalhes que Deus esconde o ouro. O problema é que muitos homens não têm paciência para enxergar o ouro, porque estão ocupados demais reclamando do barro. Mas deixa eu te dizer, aquilo que parece insignificante é muitas vezes o que Deus vai usar para mudar a sua história. O que você chama de pequeno, Deus chama de estratégico. O detalhe pode ser a disciplina de acordar cedo e buscar a presença de Deus antes de qualquer outra coisa.
O detalhe pode ser escolher passar tempo com sua família quando seria mais fácil se distrair em qualquer outra coisa. O detalhe pode ser generoso com o pouco que você tem, porque quem não aprende a honrar com pouco, não sabe lidar com muito. E deixa eu ser direto. Muitos homens estão travados porque querem o muito sem serem fiéis no pouco. Funciona assim. Jesus foi claro: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Prosperidade com propósito não acontece no dia em que o dinheiro cai na conta. Ela começa muito antes, no secreto, no escondido, nos detalhes que ninguém vê, mas que Deus registra. E é justamente nesses detalhes que Deus prova o nosso coração. Quando não tem ninguém para ver, e quando é só você e Deus, é aí que Ele mede o seu caráter. É aí que Ele testa se você está pronto para carregar o peso da prosperidade que Ele quer te entregar. Agora, vamos falar da dor. Porque talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas a minha realidade não é feita de pequenos detalhes de vitória. E eu não vou te enganar. A dor faz parte do processo. Mas deixa eu te lembrar: dor não é fim, é ferramenta. Olhe para a vida de Jó. Ele perdeu tudo: seus bens, sua família, sua saúde. Ele chegou ao fundo do poço, mas no final, Deus restaurou o dobro do que ele tinha. E não foi apenas uma restauração material, foi uma transformação de caráter, foi uma visão mais profunda da grandeza de Deus. Quero que você entenda: Deus não desperdiça lágrimas. Cada lágrima é regador de uma semente que ainda vai florescer. Cada perda é uma escavação para que uma fundação mais sólida seja construída. Cada silêncio é uma oportunidade para você aprender a depender dele e não das circunstâncias. A dor molda homens de propósito, porque a dor ensina o que a facilidade não consegue ensinar. Radical. A dor cria compaixão, porque quando você sofre, você passa a entender o sofrimento dos outros. A dor gera disciplina, porque ela te força a se reerguer, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E é por isso que Paulo disse em Romanos: a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Com propósito, sem se perder no meio dela. Porque deixa eu te dizer, o perigo não está em ser pobre, o perigo está em ser abençoado sem preparo. Quantos homens você já viu prosperarem financeiramente, mas perderem a família? Quantos você já viu crescerem profissionalmente, mas caírem espiritualmente? A dor é o que equilibra. Ela não vem para te destruir, mas para te lapidar. Ela passa a fazer sentido. Você começa a ver que o que hoje parece ser um fardo insuportável pode se transformar no seu maior testemunho amanhã. O que hoje parece ser uma derrota pode se tornar o trampolim para a sua vitória. Então, homem de Deus, não ignore os detalhes e não rejeite a dor. E no tempo certo, se você permanecer, você vai olhar para trás e ver que cada lágrima, cada atraso, cada detalhe tinha um propósito. Uma das maiores batalhas que enfrentamos não é contra inimigos externos, mas contra a nossa própria impaciência. O relógio dele não atrasa, não adianta, não erra. Ele é perfeito. O problema é que muitas vezes o tempo de Deus não combina com a nossa pressa. E aí surge a frustração, a ansiedade, o medo de que nada vai acontecer. Mas eu quero que você entenda uma verdade hoje. Esperar no Senhor não é perder tempo, é ser preparado para o tempo certo. Isso significa que até o que parece parado está dentro do plano de Deus. Quando você sente que nada está acontecendo, no invisível, Deus está movendo as peças. É como uma semente enterrada na terra. Aos olhos humanos, parece que nada está acontecendo, mas debaixo do solo, raízes estão se formando, vida está sendo gerada, estrutura está sendo construída. Sem reconhecimento, sem aplauso. Mas se você permanecer, vai chegar a hora de florescer. E aqui está o ponto. Esperar não é cruzar os braços. Esperar é trabalhar no invisível.
Esperar é se disciplinar, é se fortalecer, é se enraizar. O problema é que muitos homens confundem espera com passividade. Eles dizem, quando Deus quiser, Ele vai fazer, mas não se preparam. A espera não é desculpa para a estagnação. A espera é processo de lapidação. Olhe para Davi. Ele foi ungido rei ainda adolescente, mas não assumiu o trono imediatamente. Ele esperou anos, enfrentou desertos, perseguições, humilhações. Mas cada batalha, cada noite fugindo, cada momento de dor estava fortalecendo nele o caráter de um rei. Ser preparado. E muitos homens estão travados porque querem forçar aquilo que só o tempo de Deus pode entregar. Porta que não abriu, a promoção que não veio, a oportunidade que não se concretizou, na hora parecia injustiça, mas hoje você entende que foi proteção, porque Deus não nega nada que faça parte do seu propósito. Se Ele disse não, é porque não era o tempo ou porque Ele tinha algo melhor. Nós queremos resultados rápidos, queremos respostas agora, mas Deus nos ensina a esperar porque a espera nos transforma. Enquanto esperamos, Ele alinha o nosso coração, fortalece as nossas raízes, nos dá clareza. A espera revela onde está a nossa confiança, porque quando você não entende o tempo de Deus, é fácil buscar atalhos, mas os atalhos sempre custam caro. Certo, aquilo que chega permanece. E deixa eu te dizer, prosperidade com propósito exige esperar, porque não é apenas sobre o que você vai receber, é sobre quem você precisa se tornar para sustentar o que vai receber. Você teria maturidade para não transformar bênção em maldição? Muitas vezes, a espera é justamente a resposta de Deus dizendo, filho, eu já preparei a bênção, agora estou preparando você. E eu sei, esperar dói. Dói ver outros prosperando enquanto você parece estagnado. Dói sentir que o tempo está passando e nada muda. Dói viver com perguntas sem resposta. Quem aprende a descansar. Espera não é apenas um teste de paciência, é um convite à confiança. Olhe para Abraão. Deus prometeu que faria dele pai de uma grande nação, mas a promessa não se cumpriu da noite para o dia. Foram anos de espera, até que no tempo certo, Isaque nasceu. Na verdade, Deus construindo algo muito maior do que Abraão poderia imaginar. Assim também é com você. Talvez o que você está esperando não seja apenas para você, mas para sua família, para gerações que virão, para vidas que serão impactadas. A sua prosperidade não é apenas sua, é parte de algo maior. E por isso exige tempo, exige processo, exige raízes profundas. Cada atraso tem um propósito, cada porta fechada tem um ensinamento, cada espera é uma preparação. O tempo de Deus não falha, e quando chegar a hora, vai acontecer de uma forma tão perfeita que você vai olhar para trás e entender, foi melhor assim. Nós, homens, fomos criados para liderar, para conquistar, para resolver. Existe dentro de nós uma necessidade de controlar, de ter respostas, de garantir o resultado, mesmo quando tudo parece sem sentido. E essa é a parte mais difícil. Porque acreditar em Deus quando tudo está dando certo é fácil. Louvar a Deus quando as portas estão se abrindo é natural. Mas confiar em Deus quando o silêncio grita, quando as contas não fecham, quando os sonhos parecem distantes, isso é fé de verdade. Descansa no caráter imutável do Senhor. Detalhe da criação. Será que Ele não seria capaz de cuidar da sua vida? Se Ele veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, será que Ele não vai prover para você, homem que Ele chamou para liderar com propósito? O que Ele pede de você não é que entenda tudo, mas que confie. Confie que até os capítulos mais sombrios da sua história estão sob a caneta dele. Perda é matéria-prima para um futuro maior. E talvez você esteja pensando, mas eu já perdi tanto tempo, já falhei tantas vezes, já errei em tantas escolhas. Eu quero te dizer hoje, Deus não desperdiça nada, nem os seus erros, nem os seus fracassos, nem os seus desvios.
Ele é especialista em transformar bagunça em testemunho. Ele chama de redenção. O que você chama de falha, ele chama de aprendizado. O que você chama de atraso, ele chama de preparo. Olhe para a cruz. Aos olhos humanos era o maior fracasso. O Filho de Deus humilhado, ferido, morto. Mas aos olhos do céu era o maior triunfo da história. Porque da morte nasceu vida, da dor nasceu salvação, da cruz nasceu vitória. Tem um propósito. Até o que dói, até o que você não entende, até o que parece injustiça. Tudo está sob o controle de um Deus que não falha. E essa confiança gera algo poderoso. Liberdade. Porque quando você descansa no propósito, você para de viver escravo da comparação. Você para de olhar para a vida dos outros e medir o seu valor pelo sucesso deles. Que prosperidade não é apenas um destino, é uma caminhada. Prosperidade não é apenas o que você alcança, é quem você se torna no caminho. Prosperidade com propósito não é uma promessa distante, é uma realidade que começa no presente. É estar alinhado com Deus hoje, é viver com disciplina hoje, é fazer escolhas corretas hoje. O que você faz importa. A fidelidade que você mantém importa. O caráter que você preserva importa. Nada é pequeno demais quando é feito diante de Deus. E aqui está o segredo. Quando você aprende a confiar no autor da história, você descobre paz. A Bíblia diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Força para continuar mesmo quando não vê resultados. É aquela paz que te permite dormir tranquilo, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que está nas mãos certas. Então, homem, não desanime. Não perca a fé. Não jogue fora o processo porque está difícil. Hoje você pode não entender, mas um dia vai olhar para trás e ver que cada detalhe tinha um propósito. Era, na verdade, o começo de algo extraordinário. Você não está sozinho. O Deus que escreveu o início da sua história é o mesmo que vai escrever o final. E esse final não será de derrota, mas de vitória. Não será de vergonha, mas de honra. Não será de escassez, mas de prosperidade com propósito. E meu irmão, se essa palavra falou ao seu coração, não deixe ela passar. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque Deus ainda tem muito mais a revelar para a sua vida. Cada mensagem aqui é uma peça do quebra-cabeça que Ele está montando para te conduzir à prosperidade com propósito. Não perca o que Ele quer continuar falando com você. Tudo tem um propósito.